Essa é uma mensagem oficial do Comando Astar, publicada anteriormente no site Sementes das Estrelas e narrada agora por mim, Neva. Informe do Comando, o plano da chegada. Saudações do Comando. Muito se pergunta sobre como será a nossa chegada e o que ela causará em todo o mundo, quando finalmente pudermos fazer nossa exibição para saudar a todos, com votos de paz e de uma nova era. Evidentemente, ainda existem aqueles que não desejam nossa chegada, pois isso causará inevitavelmente uma mudança em toda a forma de vida e um ruir dos padrões considerados normais. Além de que, haverá uma quebra de crenças e a forma como entendem o amor e a fraternidade será abalada, pois o que iremos informar descontinuará as maneiras como vem entendendo certas coisas pelos últimos 26 mil anos. Como já falamos na nossa mensagem O Plano da Divulgação, estamos preparando o terreno com pequenas exibições para ver a reação das pessoas. O que nos animou grandemente foi o fato de ter havido mais animação do que o contrário. O que também, obviamente, frustrou aqueles que desejam manter vocês na ignorância do que há além do véu. Essa é uma luta de muito tempo, quando enviamos nossos emissários a vários pontos do mundo para alertar seus líderes de que nós estamos presentes e que não há nada que possam fazer para mudar isso. Nossa frota principal está vindo de uma base central que fica em outro espaço de existência e nossa nave-mãe principal tem 6 vezes o tamanho do planeta Júpiter. Obviamente, existe uma impossibilidade de adentrarmos com essa nave em seu sistema solar sem causar um grande problema nas órbitas dos planetas presentes. Então, criamos um plano e ele é atualizado e ajustado constantemente, mas sempre mantendo a linha básica de manifestação. Este plano está em andamento e inclui, obviamente, o plano da divulgação explanado anteriormente por nós, bem como o que iremos fazer e falar a seguir. Nós mostramos a Neva e pedimos que imagens fossem feitas para bem exemplificar como serão os primeiros momentos do primeiro contato. Considerando também que nossas primeiras exibições em andamento estão apenas preparando o terreno para nossa chegada oficial, cabe informar também que quando chegarmos oficialmente, não haverá dúvida alguma sobre isso, pois estacionaremos uma grande nave-mãe que ficará à vista de todos, para que não haja qualquer margem para dúvida. E sim, alguns dos seus líderes tentarão nos atacar, o que obviamente é inútil. Montarão acampamento e miras estarão sobre nós, o que também é inútil. Um bom exemplo aproximado de como chegaremos foi bem representado no filme A Chegada. Como dissemos, nossa nave-mãe principal tem 6 vezes o tamanho de Júpiter. A estacionaremos um pouco antes do cinturão de Kuiper e enviaremos uma nave-mãe menor, 3 vezes o tamanho da sua lua local, para dentro do sistema solar. A nossa nave-mãe secundária ficará, a princípio, a 120 milhões de quilômetros da Terra, um pouco antes do Sol, que está a 150 milhões de quilômetros. Obviamente, devido ao pequeno tamanho se comparado ao Sol, ficará invisível a olho nu e encoberta pelo brilho solar. Posteriormente, seremos autorizados a aproximar de 120 milhões de quilômetros para 120 mil quilômetros, bem mais perto que a sua lua local, que está a 384 mil quilômetros. Nessa altura, haverá uma grande agitação nos corações daqueles que nos observaram e continuam observando, incluindo suas lideranças. Para aqueles que nos têm como aliados, não há nada a temer, mas para aqueles que relutam para admitir nossa presença às massas e que desejam manter suas crenças, será angustiante. Esse momento não está sob nossa jurisdição. Nem temos qualquer pretensão de violar os programas e a ordem dos eventos estabelecidos pelos mestres regentes dessa missão. No entanto, podemos dizer que, assim como vocês sabem que vem a chuva quando o céu se toma de nuvens, assim como sabem que vai anoitecer quando o sol desce ao poente, assim como sabem que vai amanhecer quando a aurora desponta, podem ter uma ideia do limiar desses acontecimentos,
considerando a tamanha agitação e desespero daqueles que por milênios perturbaram o desenvolvimento da espécie humana da Terra. Enquanto isso, aguardem. Continue vivendo com amor e fraternidade, pois vocês também foram avisados pelo Mestre que nos instrumenta para a missão. Orai e vigiai. Amigos da Terra, são eons de tempo vivendo na escuridão da ignorância acerca do quão grandiosa é a vida e quão abençoada ela pode ser. Quando puderem finalmente viajar pelo espaço, auxiliar outras culturas pelo cosmos e serem novamente livres, verão que tudo que passaram na Terra foi um cisco, considerando as bênçãos que obterão por tamanha entrega e comprometimento missionário. Não queremos de maneira nenhuma menosprezar o que vocês vivem na Terra, tampouco fazer qualquer apologia ao sofrimento, mas enfatizamos as bênçãos que se aproximam de vocês como merecimento por tanto trabalho e dedicação. Vocês mesmos ver-se-ão envolvidos em tanto amor, bem-aventurança e paz, que tudo que passaram na Terra será apenas uma lembrança distante, mas não menos importante, diante de uma grandiosidade que já desponta para vocês no horizonte. Creiais nisso, pois essa é uma verdade inviolável. Ainda há aqueles que se afiguram serem as pessoas mais importantes que já existiram na Terra, em uma soberba e arrogância azeitadas pelo orgulho e prepotência, quando deram a si mesmos os títulos de iluminados detentores de uma soberania, onde acharam que poderiam, nessa crença, escravizar os demais contíguos de espécie. Os Illuminatis observam agora ruir um império que consideravam indestrutível. Quando viram o tamanho da nossa nave-mãe principal a caminho, temeram, e talvez tenham um mínimo de lucidez e humildade para saberem que não são nada se comparada à grandiosidade do cosmos em confronto com seus egos. Essa é uma mensagem oficial do Comando Ashtar através de Neva. Ouçam a voz do Comando Ashtar nesse momento, transmitindo essas verdades enquanto aguardamos o momento que estaremos juntos novamente. A vibração da Terra continua subindo, enquanto as alianças continuam se formando e a divulgação é empurrada para as mesas e debates fechados dos seus governantes. Em breve, saberão que a ONU se trancou em seus aposentos e não permitiu à mídia de estar presente quando, na verdade, discutirão internamente o que poderão fazer, já que se torna insustentável segurar a verdade da nossa existência. Aumentaremos os círculos nas plantações em todo o mundo. Aumentaremos nossas visibilidades nos céus e iremos aumentar também as interferências nos seus meios de comunicação quando poderão ouvir ruídos emitidos por nossas naves na órbita baixa da Terra. Estaremos mais presentes em seus sonhos noturnos e as sensações de estarem sendo observados aumentarão. Aos seus líderes dizemos: veremos o quanto mais poderão suportar sem falar a verdade abertamente. A verdade. Abraçamos a Terra agora com todo o nosso amor e verdade, pois, verdadeiramente, todo o planeta cabe em nosso coração. Adonai.